pessoal, boa noite. Bom estarmos aqui com você e hoje está de volta o Viva com Excelência. Você se lembra do Viva com Excelência? Se você já acompanhou o nosso programa lá, eu queria que você escrevesse aí nos comentários. Nós vamos começar mensalmente a trazer alguns assuntos para abençoar você, para edificar a sua família e agregar valor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a saúde emocional na família. E quem está aqui comigo nessa noite é a Giza Viana. A Giza vai se apresentar. Muitas pessoas já a conhecem. Ela é psicóloga, coaching, tem trabalhado muito nessa área da saúde emocional. Boa noite, Giza. Que bom ter você aqui. Boa noite, pastor. Meu prazer é todo meu de estar aqui com você. Queria que você se apresentasse melhor para quem está lá no YouTube ou no Facebook, para te conhecer melhor. Você já falou, né? Eu sou psicóloga, adoro minha profissão, adoro lidar com pessoas, com os conflitos das pessoas, sempre voltada para a resolução. Então, essa é a minha missão, resolver, facilitar a vida das pessoas para resolver os conflitos. E então, o seu trabalho, mais do que nunca, é necessário, porque conflito é o que mais está acontecendo nesse tempo de quarentena. Verdade, verdade. Por isso, nós escolhemos o tema da saúde emocional na família, porque nós estamos no mês da família na nossa igreja, na Igreja Batista Betesda, falando sobre casos de família. E, Giz, eu queria começar perguntando para você, e ontem, na mensagem, eu falei exatamente sobre isso, sobre algumas marcas que machucam a família. Quais são os maiores desafios da família hoje quando se trata da saúde emocional? A gente fez até um bate-papo há um tempo atrás no Instagram, decidimos fazer aqui pelo YouTube e o Face para ficar gravado, mas para você, se você pudesse escolher qual o maior desafio hoje quando se trata de saúde emocional na família? Quando você lançou esse tema, eu lembrei daquele programa, né? Casos de Família, que a gente fica toda horrorizada, né? Com tudo, aquela briga toda. Mas como será que anda a nossa família? Será que tem um pouco de semelhança com aqueles casos? Né? Porque dentro da quarentena, a gente não sabe o que está acontecendo. Né? Eu não sei o que acontece na sua, você não sabe o que acontece na minha. As pessoas que estão assistindo, eu não faço a mínima ideia. A gente só vê a coisa bonita do Instagram e do Facebook, né? Exato. Um filtro lindo. Exato. E aí, é aí que mora a questão. Eu acho que o maior desafio do nosso tempo hoje é a gente acreditar na família imperfeita. Porque nós estamos sendo enganados a todo tempo e nós estamos acreditando que a família pode ser perfeita em uma foto. Então, a gente entra nas redes sociais, a gente vê programas. Exato, exatamente. Então, hoje, mais do que nunca, nós buscamos essa família. E quando a gente entra em quarentena, no nosso caso hoje, nós vemos que nós não podemos ser essa família perfeita. Então, acho que o maior desafio é que a gente possa acreditar na família mais perfeita que pode ter, a família imperfeita. Essa é a família mais perfeita. É o desafio hoje. E aí, quando você fala de imperfeição, é lógico que é amplo isso. Qual seria uma palavra que você daria para mulheres, homens, jovens que estão acompanhando e talvez estão avaliando a sua família e pensando em terminar e acha que tudo acabou porque tem esse padrão de perfeição? Quando você está falando de imperfeição, o que seria isso? A imperfeição é aceite a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos como eles são. Eu acho que esse é o maior desafio. E muitas vezes a gente começa a comparar. O meu marido não é igual àquele que eu vi no Instagram. Meus filhos não são tão lindos, inteligentes, educados como aqueles que eu vejo. E aí a gente começa a comparar. O meu filho é tão mal criado quanto aquele que eu vi no shopping. E a gente começa a entrar numa paranoia de que a nossa família é imperfeita. Mas é essa família que é a sua. É essa família que você precisa amar. E você acha, então, que a comparação tem a ver com essa questão da saúde emocional? A inveja, talvez a cobiça, né? A gente entrar no que a Bíblia fala, tem a ver com a saúde emocional isso? Totalmente. Quando você passa a comparar a sua vida com a do outro, primeiro que você já erra o ângulo. Você está comparando o palco daquela pessoa. Qual é o bastidor daquela família? Como eles resolvem os problemas? E aí você começa a comparar o seu bastidor com o palco do outro. E aí já é uma furada total. Então, se a gente for conversar com aquela família que parece tão perfeita, a gente vai ver que o bastidor dela talvez seja igual, melhor ou pior do que a nossa. Mas todos eles estão buscando uma mesma coisa, manter a sua família. E quem respeita a individualidade de cada membro da família tem uma qualidade melhor emocional. Eu acho que é aquela frase, né?
a grama do vizinho é mais verde, mas porque ela é fake. Né? Ou porque é bem cuidada. Ou porque é bem cuidada. Giz, ó, a gente está falando, e é um assunto que podia a gente fazer vários programas aqui no YouTube para falar de saúde emocional. Os hábitos nos formam. Nós tivemos uma série na Bethesda falando que a diferença entre as pessoas bem-sucedidas e aquelas que não têm sucesso é que as bem-sucedidas elas fazem consistentemente algumas coisas, ao passo que as outras fazem de vez em quando. Como resgatar os bons hábitos em família? E se isso tem a ver com a saúde emocional, como é que a gente pode fazer isso? Se a gente pensar em família contemporânea hoje, pastor, a gente consegue ver que a família perderam-se alguns hábitos importantíssimos. Como, por exemplo, se eu for pensar, quando eu penso na palavra família, talvez eu pensaria automaticamente em colaboração. Será que nós estamos, como família, colaborando um com os outros? Ou cada um tem o seu quarto, com a sua televisão, com o seu conforto, e aí pega o prato e vai para o seu quarto, e aí ninguém quer lavar a louça, aí é só a mãe lavar a louça, ou só o pai trabalha, e ninguém colabora mais com ninguém, ninguém leva o lixo lá para fora. Então, família precisa resgatar esse conceito de colaboração. A nossa família não pode ser um hotel, onde as pessoas entram e saem, cada um vai para o seu quarto, e aí depois, quando precisa, toca lá uma campainha e vai alguém, né, e fala, o almoço está pronto, a janta está pronta, né? A empregada, ou a mãe, né? E aí a gente precisa resgatar a colaboração, que eu acho que é um sinônimo fantástico para a família. Família que a família colabora um com o outro. Então você acha que tem duas coisas, lógico, a Bíblia fala disso, mas para entrar nessa questão da saúde emocional, o egoísmo versus o serviço. É essa luta que acontece geralmente, talvez no alicerce, né, dessa briga da família ideal com a família imperfeita. Você acha que é isso? A briga do egoísmo, que leva a não colaborar, e talvez o servir. Seria essa uma chave para resgatar esses bons hábitos? Egoísmo. A gente pode perceber só nessa minha fala vários níveis de egoísmo. Então, tem o filho que não ajuda porque ele é egoísta, ele quer ficar na dele. Tem a mãe que é egoísta porque não ensina o seu filho a colaborar porque ela não quer briga. Então, ela prefere fazer tudo. Também é um tipo de egoísmo. Eu não estou afim de ficar o tempo todo pedindo para o meu marido me ajudar. Ela quer ajuda, mas ela quer ter a paz. O preço dela ela ficar quieta, remoendo e com raiva. Então, a gente precisa entender que colaboração tem a lei do esforço, a lei de conversar várias e várias vezes. Sabe aquela coisa, você precisa falar 50 mil vezes, precisa desenhar? Desenhe. Mas é importante que a família ela interaja como um todo, inclusive no aprendizado, inclusive nas tentativas de acerto e erro, até conseguir. Mas tudo isso que você citou tem a ver com a falta de saúde emocional. Você acredita que seja isso? Alguém que é saudável emocionalmente, ele encara o conflito, ele não tem medo, talvez, de criar uma crise e trazer uma resolução. Como que você avalia isso? Essas atitudes têm a ver com essa saúde emocional, talvez abalada, com as emoções que não foram disciplinadas? O que é saúde emocional? É quando eu faço uma leitura dos meus sentimentos, das minhas emoções, consigo lidar com elas e mais um pouco, eu consigo também ler a emoção do outro, dos meus filhos, do meu esposo, e consigo lidar da melhor forma possível. Quando eu ignoro o que está acontecendo dentro da minha casa, eu deixo de ter saúde emocional, porque eu vou ter um sofrimento. Quando eu ignoro o que os meus filhos estão fazendo, seja por N motivos, ou o que o meu esposo está fazendo, também a minha casa sofre, porque nós não aprendemos a respeitar o sentimento, as emoções um dos outros. Não estamos aptos a ler a emoção uns dos outros. A gente simplesmente reage. A gente simplesmente olha e reage a um olhar que explode ou implode. Exatamente. Mas como a gente pode melhorar isso em casa? Essa questão que você falou bem interessante. A gente reage. Como eu posso crescer? Quais são as dicas que você dá? É claro que a gente tem tratado isso biblicamente aos domingos, você que quiser receber mais conselhos, né? Mas como é que a gente lida com essa questão? Você tem trabalhado especificamente com essa questão da saúde emocional? Olha, uma coisa que eu tenho feito na minha casa já há muitos anos, inclusive quando as minhas filhas ainda eram pequenas, e eu tenho ensinado muito às minhas clientes, é que aprenda a sinalizar para os outros membros da família como você está se sentindo. Porque, às vezes, a mãe
acorda de mau humor, o pai está preocupado com as finanças, e aí ele começa a explodir, começa a brigar com a mãe, começa a brigar com o filho, e ninguém entende nada. Então, uma das coisas é, sinalize, olha, gente, hoje eu não tô bem, eu quero ficar mais reservado, se eu estiver isolado, me deixa, que eu estou precisando pensar. Se a mãe está azeda, né? Fala assim, ó, hoje eu não estou bem, estou azeda, ninguém vem me apurrar, né? Então seria tudo bem não estar bem. Exatamente, você dá esse tempo para você e sinalizar. Não adianta você se isolar ou explodir e não falar nada. Olha, não é com vocês, a situação está me deixando um pouco preocupada, eu preciso de um tempo, vou ficar mais quietinha. E aí os ânimos dos outros membros começam a se acalmar. Não, mamãe não está bem, papai está precisando pensar. Os filhos também precisam aprender a falar assim, mamãe, estou com medo, mamãe, papai, eu estou com medo do vírus. Estou com vergonha. Eu estou com vergonha. Então, aprender a sinalizar sobre o que se sente ao outro é um grande patamar para a inteligência emocional ser aumentada. Então, a palavra é comunicação. Comunicação. Que dica você daria para pais que talvez vão para os extremos? Talvez estão implodindo ou talvez abafando as emoções dos filhos, coibindo. E talvez casais que precisam se comunicar melhor. Essa é uma pergunta. Depois eu vou voltar nessa afirmação que você fez, muito interessante, de que a gente precisa falar, não estou legal. É tudo bem não estar bem. Aí eu vou voltar nessa pergunta para fazer uma outra. Então, que dica você daria para quem está em casa que precisa aprender a lidar para ensinar essas emoções serem expressadas em casa? Se você tem um cachorro ou tem qualquer outro bichinho, um gato, você vai ver que é perfeitamente fácil de você identificar como aquele animal está. Então, se o cachorro está feliz, ele roda, 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 ele pula, pula, pula. Se ele está bravo, ele faz assim com o dente. Então, é fácil se comunicar, porque a comunicação dele é clara, né? Ele não fica mudando. Nós, seres humanos, nós temos a capacidade de falar, temos a capacidade de nos analisar, e a gente talvez seja o que menos sabe se comunicar de forma clara. A gente usa sempre de entre linhas, a gente quer que o outro adivinhe o que você está sentindo. E quando o outro não adivinha, você fala, tá vendo? Mas você quer que eu desenhe? Meia palavra, para quem é esperto, inteligente, meia letra, né, meia palavra, já é o suficiente. Não é. Não é. Talvez se você falar, seja mais rápido o caminho. Então nós precisamos ser redundantes. Em família. Em família sempre. Precisa sempre estar repetindo. Se não entender, fala de novo. E a gente cansa muitas vezes. A gente perde um pouco da consistência. Ah, não adianta mais falar com meu marido. Adianta sim. Você precisa falar repetidas vezes. Não gosto desse comportamento. Você me magoou. O esposo com a esposa da mesma forma. Porque vai chegar um momento que isso vai vir da pior maneira possível. Não vai vir com diálogo. Vai vir com briga. Vai vir com separação. Ah, eu aguentei tantos anos, isso agora não dá mais. Mas por que não falou nesses anos todos? Eu sei que muita gente que está assistindo agora pensou, aí eu volto para essa primeira fala, que é o seguinte. Tudo bem não estar bem, e é perfeito isso. Mas como lidar com um pai, uma mãe, ou um adolescente, um filho que não está bem nunca? E aí a questão, ele não é com você, mas ele não está bem. Como é que a gente lida com isso? Primeiro, quem está recebendo esse tipo de atitude e quem talvez está sendo absorvido por um mau humor, talvez crônico, uma má atitude. Não estar bem nunca é um grande problema, né? De ordem psicológica, de ordem espiritual e também de ordem física. Então, é importante fazer uma outra avaliação física. Essa pessoa está dormindo bem? Essa pessoa ela tem comido comidas que fazem mal para o seu organismo. Hoje já se sabe que o nosso intestino ele é o segundo cérebro, pastor. Então, é no intestino que é produzido... Tem um cérebro maior aqui, né? Que o intestino é produzido a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? do bom humor. Se você come porcaria o dia todo, né? Se você não dorme, você vai ter uma queda de serotonina. Então, isso já é um problema também físico. Então, aí eu vou abrir um parêntese no nosso assunto de saúde emocional, porque tem tudo a ver com saúde espiritual. Então, você está querendo dizer, talvez uma afirmação teológica, de que quem se alimenta mal, isso afeta a vida espiritual? Sim, porque quando a gente se alimenta mal, a gente reage mal, o nosso corpo inflama.
o nosso cérebro inflama. Como é que eu vou ter uma ligação com Deus? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu estou sempre com dor de cabeça, se meu corpo está doendo, se eu estou sofrendo de mau humor, se para mim tudo que eu enxergo é negativo? Então, aí que entra a atitude. Para resolver tudo isso, vai dar muito trabalho. E a gente não quer trabalho. A gente quer prazer. E às vezes o prazer é, eu não falo mais com você, ou então eu vou e como. Mas a gente precisa ir além, ver a nossa família como um todo. Como é que os nossos filhos estão assistindo ou jogando de madrugada? O seu filho vai ter problemas sérios. Que tipo de programa ele assiste? Que tipo de programa? É mais fácil deixar ele do que gastar um tempo e avaliar, né? Exatamente, porque tudo, se você quer ter uma família ajustada, você vai ter muito trabalho. A pergunta é, você está disposto, você quer pagar esse preço? Ou você quer pagar a conta que virá do seu prazer hoje de você não fazer muita coisa? Porque ela vai vir, né? Vai vir. Ela vai vir. Então, que tal você começar a pensar, se eu me esforçar mais agora, se eu ser pai e mãe, se os meus filhos forem disciplinados, se eles forem ouvidos, se a gente criar uma cultura dentro de casa que a gente pode falar de tudo, sem nenhuma restrição, eu vou ter um preço agora de mão de obra, né, de esforço, mas lá na frente a possibilidade de eu ter uma família colher os resultados, né, da bênção de Deus. É aquela velha história, se eu planto hoje amor, abertura, paz, conflitos também, porque o conflito não é ruim. Ele precisa ser resolvido, Ele precisa ser resolvido. Se existe o conflito é porque existem pensamentos diferentes, né, bases diferentes. Então, vamos tentar resolver. E aí, o ponto principal é o respeito. Será que eu quero que os meus filhos, ou a minha esposa, ou o meu esposo, pense tudo igualzinho a mim? Para quem está em casa, não é o caso do povo de Deus. Para quem está em casa se matando nessa quarentena. Né, divórcio, violência, a gente está caricaturando, mas a gente sabe que acontece, não existem famílias perfeitas. Como aumentar a sua saúde emocional para que eu possa me relacionar bem? Isso vale tanto para o casamento, filhos. Eu até brinquei numa das pregações que eu falei que tem pessoas que falaram, agora eu vou poder passar mais tempo com os meus filhos. Agora as pessoas estão pensando em, será que dá para trocar um dos filhos por mais álcool gel? Como é que a gente faz? Então, essa quarentena, ela está levantando muitas questões, né? A primeira que eu falo, quando a gente trabalha em coach, por exemplo, ou mesmo em psicologia, a gente sempre pensa lá no futuro. Com quem você quer chegar quando você tiver os 80 anos, por exemplo, com tudo que você conquistou? Eu acho que agora a pergunta é outra. Depois da quarentena, com quem vai estar com você? Interessante. Quem vai estar com você? E uma outra questão é que nós estamos levantando muito uma bandeira de que a quarentena... Eu estava ouvindo uma advogada ontem dizendo que o número de divórcios após quarentena vai ser muito grande. Aí eu pergunto, foi a quarentena que provocou esses conflitos? Ou ela só tirou para fora o que já estava, né? Porque nós estamos num movimento que nós estamos vivendo num cenário que camuflava muitas coisas. O que nós vivíamos antes? O marido saía, ou a esposa chegava em casa à noite, a gente ficava um pouquinho de tempo ali, ia dormir, ou cada um ia para o seu quarto, ler, fazer o que tinha que fazer. Tínhamos pouco tempo juntos. Os filhos ficavam em casa de manhã um pouquinho, ia para a escola, ficava o dia todo, ou seja, mal nós tínhamos condições de conhecer efetivamente quem é o nosso marido, quem é a nossa esposa, quem são os nossos filhos. Muitos dos conflitos ou das insatisfações eram camufladas por conta desse corre-corre. Hoje não, a quarentena veio trazer a prova. Quem tem uma família estruturada, que não é perfeita, ela vai passar por isso e vai passar melhor. Então talvez entre muito no que Jesus fala. Eu creio que o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, está falando de tudo. Na verdade, fala muito de relacionamentos, que é aquela passagem de que é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha ou sobre a areia. Você acredita que a quarentena está revelando isso? A palavra crise, no original, no grego, ele tem como significado peneira. Todos nós estamos passando por uma peneira. Todos nós, nossos casamentos, nossos relacionamentos com os filhos, com os nossos amigos, com a igreja. Estamos passando por uma peneira. Quem é que vai passar por essa peneira?
Quem estiver muito pronto a inovar, né, e renovar os seus votos de casamento, a perdoar, a pedir perdão, a dar atenção plena para os seus filhos, coisas que talvez antes não, estavam sendo negligenciadas, a dar a sua presença para a sua igreja, a amar o seu pastor, mesmo com os defeitos que ele tenha. Nós estamos passando por uma peneira. Quem vai passar por ela melhor? Porque vai separar. Quem vai enlouquecer, vai surtar e vai achar que o mundo é uma droga e que nada mais é bom, não pode mais confiar em ninguém. E tem o outro que vai falar assim, não, eu aprendi muito nessa quarentena. Vai crescer com essa crise. Vai crescer. Giza, qual conselho você daria para aquelas famílias que estão afundando? Você falou do primeiro grupo que vai crescer e hoje estão afundando. 45, 50 dias de quarentena, mesmo que muitos não pararam os seus trabalhos, mas nós estamos num normal que não é mais o normal que tínhamos lá. Que dicas você daria para alguém que está afundando, mas que pode dar a volta por cima, espiritualmente? Você já falou algumas coisas. O que você falaria para essas famílias? Acho que a primeira coisa é que a gente precisa entender que nós estamos num novo momento da nossa vida. Então, esqueça o mundo que passou. Ele não existe mais. E não fique pensando no mundo que virá, porque esse a gente não conhece. A gente não tem, perder, né? A gente não tem a menor ideia qual é esse novo mundo que está vindo. Então, foque no seu presente, crie uma adaptação no cenário que você vive, com a sua família, com as perdas. Eu sei que é difícil fazer isso, mas é a única forma de a gente ter sanidade mental. É a gente se adequar com o cenário que nós estamos vivendo. Nem no passado e nem no futuro, porque ela vai te dar ansiedade. E uma outra coisa, procure ajuda de pessoas que possam te ajudar. Se você está afundando, não adianta você ficar sozinho nesse barco. Chame alguém pelo WhatsApp e fala, olha, eu estou mal, me ajuda, eu estou passando por esse e esse problema. Coloque isso para fora. Chame a família e faça um novo contrato. Eu chamo de contrato. Todos nós, quando nós temos relacionamentos, seja de que natureza, nós temos um contrato invisível e que nós assinamos. Mas muitas vezes esse contrato tem cláusulas lá que a gente não lê, aquela letrinha pequenininha, que a gente não leu e começa a dar tchuki. A gente começa a burlar e não dá certo. Forme um novo contrato com novas cláusulas. Olha, filho, olha, esposa, esposo. Até agora eu tenho gritado, eu tenho criado conflito, eu tenho ficado desesperado. Filho, a mamãe não está agindo bem, mas vamos mudar todo esse cenário? Reúna a família e faça um novo contrato. Nós vamos viver o melhor tempo da nossa vida, o hoje, com o que nós temos. Ore com a sua família, porque a inteligência emocional ela é extremamente ligada com a inteligência espiritual. Como é que está a oração, a leitura da Bíblia na sua família? Será que você está reclamando demais do momento que você está vivendo? Ou você está dizendo, filho, olha, aguenta firme, daqui um pouco você volta para a escolinha. Esposa, aguenta firme, vai passar, a gente está junto. Esposa, vou te ajudar, fica tranquila, nós vamos dividir as tarefas. É hora de colaboração. E é hora de o teu pensamento estar focado no presente. Porque é isso que nós temos hoje. Você falou coisas interessantes. A gente parte já de maneira explícita e implícita que a questão espiritual é chave. Mas chegando perto do final, qual o papel, no seu ponto de vista, aí, não só como uma discípula de Jesus, mas como uma profissional, o papel da igreja, das células, dos grupos pequenos na construção da saúde emocional familiar? Qual é o benefício e qual é o papel? Eu queria até aproveitar e elogiar a Bethesda, né, na sua figura, né, como pastor Ricardo, que se preocupa com isso, né, haja vista que nós estamos aqui falando de saúde emocional. Eu acho que o papel da igreja ela é fundamental. Muitas igrejas estão muito focadas em orar pelo sumiço, né, do Covid-19. O que é muito bom. E eu acredito que Deus pode fazer. Mas eu acredito que a gente precisa abrir mais a mente e pensar de que outras formas Deus pode fazer isso desaparecer. Talvez orar para que os cientistas descubram uma vacina, orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, fazendo a nossa parte, usando máscara, tendo cuidado com os nossos velhinhos, com as nossas crianças. Então, nós temos que colocar a nossa fé
na prática e não ficar colocando essa fé como se Deus fosse resolver todos os problemas como se fosse mágica. Deus gosta de fazer parceria com a gente. Por isso que ele nos chama para sermos cooperadores. Paulo Exato. usa essa expressão que eu gosto demais, que a soberania de Deus não anula essa questão da liberdade humana, né? Essa questão da nossa escolha. E aí ele chama a gente de cooperadores. Vocês são meus cooperadores. Seria isso. Talvez desafiar as famílias a entender que um dos papéis da igreja é se unir a outros discípulos para cooperar com Deus, para colocar ordem. Exatamente. E nós, como povo de Deus, nós temos que encorajar as outras pessoas, principalmente aquelas que não conhecem Jesus. Será que a gente está usando a Bíblia para dizer que isso é castigo de Deus e que o fim está próximo e que não... Será que a gente está... O nosso discurso é só esse? Trazer uma palavra de esperança, né? Mas por que a gente não começa a falar, olha, Deus tem um plano na sua vida? Todos esses acontecimentos, Deus ama reciclar o que está ruim. Ele adora transformar em coisas boas, né? Deus é aquele que está no controle de tudo. Então, nós como igreja, nós temos o dever de sermos emocionalmente inteligentes. Nós precisamos buscar por isso, espiritualmente inteligentes, para que a gente possa também ser anjos para essas pessoas que estão sofrendo. É dever nosso, nós somos soldados do reino. É dever nosso. Então, se a gente não cuida da nossa saúde física, emocional e espiritual, como é que eu vou salvar outras pessoas? Se eu também estou no desespero. Talvez doente, né? Doente. Então, vamos buscar como igreja, como povo de Deus, a saúde física, emocional e espiritual, para que nós possamos ser anjos e levar esperança. Glória a Deus. Giza, para fechar, quais são suas considerações finais, talvez para quem está acompanhando tanto pelo Facebook como pelo YouTube? Que palavra você daria, que esse assunto é muito amplo? Então você entra no nosso CTM, que é o nosso Centro de Treinamento Ministerial, completa a primeira etapa e aí se matricula lá, que a Giza tem dado um curso aí para os líderes sobre a questão da saúde emocional. Que palavra, que considerações finais você daria para quem está em casa nos acompanhando? Uma palavra muito breve. Não desista da sua família. Se está ruim, tenha coragem para lutar com ela. Com ela, não contra ela. Com ela. Chama todo mundo. Faz uma oração e fala assim, vamos começar de novo? O que estava ruim só apareceu, então eu estou disposto, estou disposta a começar de novo, ter um novo contrato. Não desista, porque a lei do esforço ela é válida, as coisas não acontecem magicamente. Deus é alguém que pode transformar a sua família? Assim, pode, mas a pergunta é, será que Ele quer fazer assim, ou Ele quer que você entre no processo de crescimento, para que você seja a bênção para outras pessoas? Deus ele trabalha com princípios, né, que precisam ser praticados, né, e talvez é isso que as pessoas elas são muito, como é que eu vou usar a palavra, supersticiosas, né, achando que e existe um processo que Deus chama a gente de participar, né, dependendo dele. Isso que você está falando, eu sempre trabalho muito com os meus clientes, que muitas vezes nós somos muito infantis. Acreditamos que somente pedir a Deus, Deus vai transformar todas as coisas, porque afinal de contas Ele controla todas as coisas. Mas Deus é um Deus de processos. E Ele sabe que é no processo que há crescimento. E Ele torce para que a gente tenha coragem de entrar no processo. Porque só assim nós seremos verdadeiros soldados no reino de Deus. Sem processo, sem maturidade. Sem maturidade, doentes emocional, físico e espiritual. E nós precisamos ser saudáveis em todas as áreas da nossa vida. Giza, sensacional, como sempre. Quem sabe vai virar uma série de programas isso aqui, porque é muito amplo mesmo. Então eu queria agradecer você que está acompanhando a gente ainda. Eu quero desafiar você a se inscrever no nosso canal no YouTube. Se você está no Facebook, corre lá. Espalha esse link para mais pessoas. Nós queremos agregar e abençoar. E eu não posso encerrar sem indicar 2 livros, 2 literaturas interessantes. Um é esse livro que se chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero, que tem trabalhado sobre essa questão da saúde emocional, tem feito uma ligação do quanto você ser saudável emocionalmente vai trazer maturidade. E esse livro do Dr. Don Colbert, Emoções Mortais, a conexão do corpo, alma e espírito, ele fala sobre estresse, ira, medo, ansiedade, e como qualquer emoção negativa pode se tornar uma bomba relógio. Você pode adquirir
aqui também na nossa livraria Sonhe com Amanhã, que está funcionando aí. Eu quero orar com você que está em casa, eu quero clamar a Deus por você, pelas suas emoções, pela sua família, desafiar você de que há um processo e princípios que Deus te chama, como você ouviu a Giza falar, mas Ele quer restaurar a sua casa. Palavra dela, não desista da sua família, em nome de Jesus. Deus, eu te louvo, porque eu creio que através dessa entrevista, desse programa, da vida da Giza, o Senhor trouxe insights, o Senhor trouxe ideias, o Senhor trouxe palavras para nos ajudar, ó Deus, a termos famílias mais saudáveis. Eu clamo por uma cura nessa noite no nome de Jesus, de famílias que estão pensando em desistir, de famílias que estão doentes. Cura completamente a alma, a emoção, cura os casamentos. Eu peço por algo do Senhor, trazendo revelação, maturidade e mudança. Pai, que a família seja o nosso maior patrimônio, oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e até a próxima. Viva com excelência.